Fala galera do YouTube, se você não me conhece, meu nome é Wallace Camargo, hoje atuo como Data Engineering e na apresentação de hoje eu vou falar sobre o Dataproc, o Google Cloud Dataproc. O que é isso? Bom, o Google Cloud Dataproc é o serviço provisionado do Apache Hadoop, um cluster Hadoop. Se você não sabe o que é o Hadoop, eu vou deixar na documentação explicando detalhadamente o que é. Mas em poucas palavras, ele é um conjunto de ferramentas que permite que a gente faça processamento distribuído. A gente consegue fazer um armazenamento de dados distribuído, um processamento distribuído, e dentro disso tem várias ferramentas que compõem o ecossistema. Nesse caso, a gente vai utilizar o armazenamento do Google Cloud Storage, ou seja, a gente vai armazenar os dados CSV aqui. Vamos criar um cluster com o Dataproc, que tem o Spark lá dentro, o PySpark, que a gente vai utilizar. A gente vai ler os dados do bucket, que seria o Data Lake, converter esses dados e escrever no outro bucket, que é assim, basicamente, que o Spark funciona na prática. Ele serve para processar dados, pegar de um lugar, escrever, transformar e escrever no outro. Ele seria para fazer ali o T do ETL. Beleza? Então, vamos criar aqui um cluster, Dataproc. Então, a gente tem duas opções, ou um cluster GKE, que é dentro de um Kubernetes, ou dentro de uma VM, que a VM aqui na Google Cloud se chama Compute Engine. Então vamos criar. Beleza, o nome vai ser o nome do cluster eu vou chamar de YouTube. A zona eu vou colocar US Central A. Bom, o cluster, o tipo de cluster. A gente tem aqui três possibilidades, Eu vou utilizar, no caso, a Single Node. Mas se você não conhece o conceito de Spark, ele funciona da seguinte maneira. Ele vai ter um Node Manager e os Nodes Slaves, escravos. Aqui na Google chama de Worker, mas em alguns outros lugares vai chamar de Slave. Então, um Node e vários Slaves ali que vão estar obedecendo às ordens do Master, beleza? Nesse caso, eu vou escolher um single, que é o mais barato, que é um Node só, que é o master e ao mesmo tempo ele é o worker também, Ou seja, não tem worker, beleza? Zero worker. Então, beleza, é esse que eu vou escolher, que é o mais barato. Lembrando que no mundo real provavelmente não vai ser assim, tá? Mas aqui é apenas exemplo para a gente poder ver o Spark funcionando, como que a gente pode testar o Spark aqui no Dataproc, No caso, eu estou também testando. Então, Enable Component Gateway significa que eu vou conseguir acessar qualquer um desses serviços aqui através do meu navegador, beleza? Então eu vou instalar apenas o Jupyter Notebook dentro do meu cluster. A configuração de Node eu vou diminuir aqui para 8 GB de memória, que é suficiente. E só isso. E aqui em Customize Cluster, eu vou vir aqui em Properties. Isso não funcionou, beleza? Que é para eu poder habilitar o Delta. Eu li aqui nesse blog, segui o passo a passo como fazer, mas não funcionou. Mas eu vou mostrar aqui como seria, se funcionasse. Infelizmente, o Delta, que é uma das maiores vantagens de utilizar o Spark hoje em dia, aqui comigo não funcionou. Mas eu vou mostrar como seria. A gente copia isso aqui, cola aqui, copia isso aqui. Ele diz ali que só funcionou com essas versões mais antigas do Delta, Eu vou deixar esse link na descrição se você quiser ler. Então, beleza, assim a gente já criaria um cluster, teoricamente, com o driver Delta. Se você não sabe o que é Delta, eu já gravei vídeo sobre Delta, depois dá uma pesquisada aí no canal que você vai achar. Então, eu vou criar. Então, ele vai estar criando um cluster chamado YouTube. Então, enquanto ele cria esse cluster, eu vou criar um bucket também, que o Spark vai ler dados dele, Então, eu vou chamar aqui de Transactions Landing, que seria a camada bruta. Landing Transactions. Lembrando também que o ideal é que vocês configurem tudo isso aqui, todo o bucket aqui, regra de segurança, regra de acesso. Mas nesse caso eu não vou fazer nada disso não, beleza? Eu vou simplesmente criar, porque eu estou apenas simulando aqui um exemplo, tá? Então eu vou fazer um upload de arquivos, tá? Vai ser aqui source CSV, esses dois aqui, e open.
beleza, eu já tenho 2 arquivos aqui no meu bucket. Enquanto isso, vamos ver, o nosso cluster ainda está sendo provisionado. Enquanto o nosso cluster está sendo provisionado, a gente pode entrar nele. Podemos ver aqui que ele tem aqui várias métricas aqui, né? Ele fica medindo quando tiver running, né? Por enquanto não tem nada. A gente pode vir aqui em Web Interfaces e criar um túnel SSH para a gente poder acessar remotamente, né? Da nossa máquina a gente conseguir acessar a máquina que está na GCP. Então eu vou copiar isso aqui, vou vir aqui na CLI, Google CLI, né? Que também o link está na descrição, como instalar a CLI. Vou colar isso aqui, vou dar Enter, e ele vai abrir o put aqui para mim, né? Ele vai abrir aqui provavelmente na segunda tela aqui, eu vou trazer para cá para que todos possam ver e vou aceitar, Accept. Então já estou aqui com o put conectado, e o segundo passo é olhar aqui o segundo comando, que é esse aqui, no caso eu estou utilizando o Windows 64 bits, e o meu CLI ficou preso, né? Eu não posso fechar isso aqui, senão não vai funcionar. Então eu vou lá, abro novamente o CLI, e eu não vou colar aquilo ali direto, eu vou pegar esse comando aqui, vou colar isso aqui por cima, vou apagar a primeira linha. Esse comando também vai estar ali na descrição do vídeo, né? Vai estar no GitHub no caso, só você entrar lá no GitHub que vai estar lá disponível, beleza? Então, troquei lá a primeira linha, colei, dei Enter. Assim que eu der Enter, ele vai abrir o navegador já com o Yarn, beleza? Que é o gerenciador ali do Hadoop. Então, beleza, significa que a gente já tem um serviço gerenciado do Hadoop funcionando, né? Então, beleza, vamos ver se o nosso cluster já está running, né? Se ele já está no ar. Vou voltar aqui, ele ainda está provisionando. Vamos esperar aqui mais alguns minutinhos. Bom, infelizmente o Delta foi algo que não funcionou, né? Eu li, reli, testei, criei várias vezes o bucket e infelizmente não consegui ter o Delta funcionando. Então a gente só consegue acessar o cluster na hora que ele estiver running, né? Obviamente, então temos que esperar mais um pouquinho. Enquanto isso, aqui vai estar o link da CLI, né? Para que eu vou deixar também na descrição para você ver como é que faz para instalar. Tá aqui, eu instalei no Windows no caso, né? Só fazer o download aqui. Depois de fazer o download, você instala e pronto, ele já vai abrir. Aí você executa aqueles 2 comandos e pronto, já vai ter um túnel que você consegue conectar no Dataproc, né? Na máquina lá no cluster Hadoop. Aqui a gente consegue monitorar o nosso bucket, né? A gente tem aqui as métricas também do bucket. Então é bem legal aqui. Ele já está running, então beleza, a gente já pode acessar o nosso cluster chamado YouTube. E aqui em Web Interfaces, como a gente já criou o túnel, eu vou abrir aqui o Jupyter. Essa página aqui já não serve mais, então vamos abrir. Então nós temos acesso da nossa máquina, a máquina que está na VM, né? Que tem um cluster rodando dentro de uma VM. Beleza? Lembrando que é um cluster gerenciado, né? Então a preocupação não é sua, a preocupação de gerenciar as máquinas é da Google, né? O que é uma grande vantagem de se ter um serviço gerenciado. Beleza? A única parte chata é você ter que instalar Delta, ter que fazer essas configurações, que comigo, inclusive, não funcionou. Então vamos abrir aqui um notebook PySpark. Toda vez que a gente cria um cluster, ele cria algumas pastas aqui, olha, ele já criou, ó, que são as pastas onde vai ficar o notebook, onde vai ficar algumas configurações aqui do Dataproc, beleza? Que é o cluster. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é importar o Spark, né? Então from PySpark.sql import Spark Session. Beleza, vou executar isso aí para ele importar o driver Então vai ser YouTube, o nome desse notebook eu vou chamar de YouTube Dataproc. Beleza? Lembrando que esse notebook também vai ficar disponível aí e os arquivos de exemplos também. Beleza? YouTube Dataproc. Então já tenho aqui o driver. Vou abrir aqui. E também aqui, ó, a gente pode colocar Dark, né? Para quem
gosta aí do Dark, né? Ele vai dar um reboot. Eu gosto bastante do Dark, então a gente pode ler o nosso bucket aqui, né? Que é a Landing Transaction. Né? Então vamos ler esse bucket aqui. Eu vou abrir. Como é que a gente faz para ler aquele bucket ali? Então, def igual spark.read barra option reader, né, que é o cabeçalho, reader true, né, ou seja, reader verdadeiro, né, ele tem cabeçalho, o arquivo tem cabeçalho, ponto. Segunda opção, option sep, né, que é o separador é um ponto e vírgula, beleza? E o arquivo que a gente está lendo é um CSV, então ponto .csv. E de onde que eu estou lendo? A gente precisa passar o parâmetro aqui, GS, né, de Google Storage, penso que seja isso, 2 pontos, e aí a gente copia o caminho lá do nosso bucket. Então, Landing Transaction, eu quero pegar todos os arquivos, então ponto asterisco CSV. Né? Então, a gente vai pegar todos os arquivos CSV daquela pasta. Beleza, vamos ler, né? Importar para dentro de um data frame. Espera aí que tem alguma coisa errada. Spark.read.csv gs, 2 pontos, é asterisco ponto e não ponto asterisco, né? Asterisco, ou seja, todos ponto .csv. Então foi um erro aqui, um equívoco da minha parte. E se ele conseguir, ele vai dar uma mensagenzinha vermelha aqui embaixo, ó, stage 0. Beleza, ele conseguiu ler. Então, para a gente exibir esse arquivo, né, a gente já está utilizando aqui o PySpark, né? Então, a gente está aqui lendo a partir do PySpark. Então, ponto show. Só para a gente poder exibir o data frame. Então, o data frame tem 10 linhas, né? E beleza, ele conseguiu ler. E agora vamos materializar esse data frame aqui no outro bucket, né? Então, o bucket, vamos criar um outro. Eu vou chamar de Lake House. Vou chamar de Lake House YouTube. Vou criar. Mesmo sem o delta, eu vou chamar de Lake House, tá? Não é muito ideal, mas tudo bem. Não tem problema, não. Então, vamos criar agora. Então, vamos lá aqui. df.write, né? Para a gente materializar. df.write.format. E aí eu vou salvar isso como Parquet. Então, Parquet. Aí aqui, ponto .mode, né, vai ser overwrite, né, ou seja, ele vai sempre fazer um truncate e escrever por cima. E aqui, ponto .save vai ser na pasta nova. Então, eu vou copiar isso aqui. Vou apagar isso aqui. E vou lá no meu bucket novo e vou copiar o caminho dele. Lake House YouTube. Volto aqui no meu notebook, colo. E eu preciso dar um nome para essa tabela, né? Qual vai ser? Opa, tem duas aspas ali, por isso que tá... Então vai ser Lake House YouTube. O nome da tabela eu vou chamar de Bronze Transactions. Beleza? Então, se tudo der certo, ele vai materializar essa tabela. Deu erro. Data frame, eu escrevi format errado. É format, não formart, né? Então, beleza. Se der tudo certo, ó, deu certo. Quando fica assim, stage, porque ele conseguiu.
Então, se a gente der um refresh agora, ele vai aparecer aqui, olha lá, Bronze Transactions. Então, a gente já tem uma tabela aqui do tipo Parquet, né? A gente pegou do CSV e escreveu Parquet usando o PySpark, né? Que é o Spark aqui dentro do Dataproc. E aí eu tentei o Delta, né? Seguindo lá aquele blog, mas não funcionou, né? Deixa eu até tentar novamente para mostrar que não funciona. Vou chamar de Delta, criando uma nova pasta, Delta. E aí ele vai dar erro no driver do Delta, lá, ele dá uns erros aqui. Depois eu vou ter que pesquisar por quê, né? Mas o grande objetivo aqui de usar o Spark, criar um Lakehouse, é usar o Delta, né? Sem o Delta não faz muito sentido. Então, por isso que às vezes as empresas preferem utilizar o Databricks, que já vem tudo isso configurado, né? Então, é uma dorzinha de cabeça você ter que configurar tudo isso, é um pouco chatinho, mas é muito legal aqui a possibilidade de utilizar um cluster Hadoop, com poucos cliques, né? Você subir um cluster é algo interessante também, né? Sabemos que quem já tentou configurar isso manualmente sabe que é chato, né? Não é fácil. O Delta, principalmente, não é tão trivial você configurar. Na verdade, faltou também eu inicializar com os drivers do Delta, né? Mas mesmo inicializando, não funcionou. Beleza? Eu tentei lá, segui aquele blog, inicializei o Delta, mas mesmo assim não funcionou. Então, se você conseguir, deixa aí nos comentários. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa um like, deixa também uma crítica, uma sugestão, um elogio. E muito obrigado. Até o próximo. Valeu!